Apocalipse capítulo 11. Nós falamos sobre o 10, agora nós vamos falar sobre o 11. E o tema de hoje vai ser as duas testemunhas e a missão profética. Eu quero ler o 11 do 3 ao 12. O 3 ao 12 diz assim: darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras, os dois candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser causar-lhes dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. E assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando. E têm poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda a sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo as atacará, e irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois esses dois profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram em pé, e um grande terror tomou conta daqueles que os viram. 12, né? Então eles ouviram uma forte voz dos céus que lhe disse: subam para cá. E eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto os seus inimigos olhavam. Amém? É um texto bem assim, nós olhamos para ele e falamos, gente, como que nós vamos entender? O Espírito Santo de Deus, ele traz no nosso coração a revelação da palavra de Deus, quando nós estudamos, buscando o entendimento, e cada pessoa ministra de uma forma a palavra, mas com o intuito do quê? De nós aprendermos, e a palavra ela tem um só sentido, né? E ela pode mudar uma forma, uma expressão, mas a palavra ela é a mesma. Quando nós estudamos e falamos sobre a sexta trombeta, nós vimos o caos que aconteceu na terra, o fim, enfim, a grande tribulação. Depois Deus vai e levanta aí, vai falando com João, que João vai comer o livro, e enfim, o texto até do 10 vai terminar, que foi dito a ele para que ele continuasse profetizando para as nações, para os povos, porque a mensagem do Evangelho, ela não pode parar em nenhum tempo, ela precisa continuar. Para a palavra continuar, Deus precisa de nós, seres humanos. Ele não está enviando aqui anjos para pregar, mas ele está enviando pessoas como eu, como você, como cada um que é chamado para um propósito. Nesse tempo de tribulação, nesse tempo difícil, onde a palavra tem que ser pregada, onde a palavra tem que ser ministrada, o texto está dizendo que Deus vai levantar 2 testemunhas, que são seus servos, e que eles vão profetizar em tempo de grande conflito. Normalmente nós descrevemos como período da grande tribulação. Quem é que vai pregar num período desse? Num problemão que está na terra, dificuldades, a incredulidade que toma conta, de uma forma que nós nem temos noção de como que vai ser isso.
Mas Deus, ele tem os seus meios, ele não para a obra, ele não para a missão, porque ele é fiel em tudo que ele faz. Então, ele dá para essas testemunhas a missão profética. A missão profética de realizar, de enviar uma palavra para que haja no coração das pessoas o arrependimento dos seus maus caminhos, para que ainda haja tempo de salvação. Porque esse é o evangelho, irmãos. Se nós pregamos a palavra, se nós ministramos a palavra, é para que as pessoas ouçam essa palavra. E essa palavra, ela tem que gerar frutos dentro do coração do ouvinte, para que ele entenda que ele é pecador, que ele está no erro e ele precisa se arrepender, voltar-se para Deus, retornar ao Criador como filho amado de Deus. A missão profética, ela tem tempo. Todos nós temos tempo aqui na terra, né? Todos nós temos tempo de vida, temos tempo de ministério, temos tempo para executar a obra que Deus dá. E aqui a missão profética deles tem um tempo definido que Deus dá de 1260 dias. O que é esses 1260 dias? É uma expressão apocalíptica. Inclusive, Daniel, ele vai falar muito sobre isso. Daniel 7:25, ele vai falar sobre um tempo, tempos e metade de um tempo. Então, um tempo é um ano. Nós temos como um ano. Tempos, 2 anos. Meio tempo, 6 meses. Ou seja, equivalente a 3 anos e meio. Nós sabemos que a grande tribulação ela tem um período de 7 anos, e aqui nós vemos que as testemunhas, elas vão pregar em 1260 dias, elas vão pregar durante 3 anos e meio, em tempo de aflição e sofrimento, mas também tempo da expansão da pregação do evangelho. Porque Deus, em todo tempo, é momento de se pregar a palavra de Deus. As pessoas falam, mas aconteceu algo naquele lugar terrível com as pessoas, né? Nós falamos muito sobre catástrofes que às vezes acontecem, mas ali no meio Deus levanta missionários para pregar e para falar a palavra de Deus, porque é necessário. A palavra ela não vai parar nunca. A igreja não para. A igreja tem uma palavra profética para o mundo. Por que que o inimigo quer parar a igreja, quer parar você? Porque, gente, a fúria do inimigo é muito grande. Ele não quer que as pessoas ouçam. Ele não quer que as pessoas se arrependam. Então, nós temos a dificuldade. Muitas vezes, o local, pessoas que rejeitam, mas não é por isso que vamos desistir. Deus não desiste. Ele nunca vai desistir. E Ele manda essas testemunhas pregar e vai ter uma expansão do evangelho. A palavra ministrada nesse tempo, as vestes desses profetas, eles estão de pano de saco. Sugere uma mensagem difícil, uma mensagem pesada. A missão do propósito não vai ser só pregar a salvação em Cristo, mas também pregar que aqueles que rejeitar Cristo, aquela idolatria toda do mundo, se não haver arrependimento, eles todos vão receber o castigo pelo juízo. Por que que essa mensagem nesse tempo, ela é difícil? Irmãos, está próximo a 7ª trombeta. O tempo é curto. Não tem mais tempo de ficar esperando a boa vontade. Não. É tempo de eles receberem essa palavra. Porque a sequência, logo, a 7ª trombeta vai ser tocada. E vai acabar o tempo. A igreja já não está aqui. Nós já fomos. Mas não é por isso que a pregação do evangelho vai parar. Deus levanta as suas testemunhas. Deus levanta os seus profetas.
Ele vai ter uma referência sobre as características dessas duas testemunhas. Ele vai falar no versículo 4: estas são as duas oliveiras e os dois candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. O que é que nós aprendemos com essas palavras que João escreve nesse texto? Para executar uma missão, seja ela qual for que Deus te deu, é primordial, em primeiro lugar, uma relação próxima com Deus. Nós precisamos de ter contato com Deus, nós precisamos de estar em um relacionamento com Ele. Porque o que diz aqui que essas testemunhas, elas se encontram em pé diante de Deus. Elas em pé diante de Deus mostram para nós que existe uma comunhão, existe harmonia, existe um contato que elas têm com o Senhor. E elas são referidas aqui como as duas oliveiras e dois candelabros. O que isso significa? Nos lembra uma visão lá do profeta Zacarias, aonde ele vê também, ele tem essa visão. As duas oliveiras que alimentavam de azeite o candelabro, para manter a luz acesa ali no templo. O que significa isso? Que ambos os lugares que fala de oliveira, candelabro, nós lembramos de quê? De azeite. Então, indica o quê? Suprimento abundante de óleo. Existe o óleo da unção, existe o óleo que nos renova, existe uma luz acesa dentro de nós que profetizamos a palavra. Cristo em nós, esperança da glória. O crente brilha a luz de Cristo, o crente tem azeite dentro de si para poder falar com convicção da palavra de Deus. Existe uma necessidade de óleo na nossa vida, existe uma necessidade de unção, para que nós possamos não ter medo. Esses profetas não poderiam ter medo de executar a missão. A igreja, ela não tem medo de executar a missão, porque foi confiada pelo Senhor. Em Zacarias, o óleo e o Espírito estão conectados, de modo que a mensagem é: não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor Todo-Poderoso. Nada é feito do nosso jeito, da nossa forma, como nós achamos, mas é pela vontade de Deus. Não é por força que as pessoas vêm a Cristo. Não é porque nós chegamos e vamos trazer, olha, vamos, não. É pelo Espírito Santo que vai trabalhando nos corações. Então, essa mensagem, ela tem azeite de Deus. O Espírito, ele está envolvido. Significa que a obra do Senhor, ela não é estabelecida, ela não é realizada com base nos méritos e nas realizações humanas. Quem disse que nós podemos fazer alguma coisa? Talvez no trabalho, na sua vida particular, nos seus sonhos a realizar, você vai fazer com o seu trabalho humano, com a sua força, com a tua forma. Mas a obra do Senhor, não. A obra do Senhor, o sucesso da obra de Deus, depende antes de tudo da ação poderosa do próprio Espírito de Deus. O Espírito de Deus é que te convence. O Espírito de Deus é que trabalha no seu espírito. O Espírito de Deus é que te move. O Espírito de Deus é que faz com que você venha cultuar a Ele num dia de domingo. Não é porque você quer, mas é o Espírito que move em você. A obra, ela é espiritual. Deus, ele trabalha em nós de uma forma que nós nem entendemos.
É algo maravilhoso. Se nós pudéssemos entender a forma que Deus faz em cada um de nós. As duas testemunhas também, elas dependem exclusivamente do poder de Deus para executar a missão. É através do poder de Deus que os milagres são realizados. É através do poder de Deus que os paralíticos levantam. É através do poder de Deus que as doenças vão embora. É através do poder de Deus que traz ânimo no nosso espírito para a gente se levantar todas as manhãs e continuar a nossa missão aqui na terra. O Espírito não pode estar fora. O Espírito Santo é primordial. O Espírito Santo, ele precisa estar aqui no nosso meio. É necessário, porque se ele está operando, as coisas começam a fluir. O rio de Deus começa a fluir no nosso coração. A gente olha para os dois no caminho de Emaús, quando eles estão caminhando, que Jesus começa a andar com eles. Eles falam assim: você viu quando nós estávamos andando com ele, começou a queimar algo dentro de nós? Por quê? Porque quando nós ouvimos a palavra, começa a queimar. Vai queimando Jesus. Vai queimando o coração endurecido. Vai queimando o coração que não acredita mais. Vai queimando o coração que já está em desespero. Vai queimando o coração que está desanimado. O Espírito, ele vai queimando. A palavra tem poder. É ela que faz. Então nós precisamos dessa ação. E para que tudo isso aconteça, para que Deus te use, para que você seja algo na mão de Deus, primeiro, esteja diante do altar dele. É diante do altar que você tem relacionamento com Deus, aonde você vai conhecer mais o Senhor, aonde ele vai contar os segredos dele para você. Mas que segredos são esses? Palavra. Revelação no Espírito da palavra, para que nós possamos entender e ficar mais cheios dele. A missão exige esse relacionamento. Deus, ele não envia servos por acaso. Você não é enviado em qualquer lugar por acaso. Nós somos enviados porque existe um propósito. É como a gente vê, por que eu estou indo naquele lugar? Qual é o propósito de eu estar ali? O que eu vou fazer? Porque não é só você estar em um lugar. Não é você só receber um convite para ir a algum lugar. Pergunta para o Senhor: Senhor, qual é o propósito de eu ir a este lugar? Como o presbítero Celso aquele dia falou aqui, olhei para aquele menino e o Espírito Santo falou: ore por ele. Qual foi o propósito que Deus te deu naquele momento? Só uma oração. Não precisava de falar nada. É só uma oração. Os dois estão lá batizados. Os dois estão lá batizados. A família está servindo a Jesus. Porque um semeia, o outro vai ali e fala, não é assim que Paulo fala? Um planta. E depois, às vezes, sobra para nós só orar. Porque a obra, ela vai completando. Mas por que ela vai completando? Porque ela tem a mim e tem a você. Mas eu não prego, eu não faço isso. Não, irmão, não precisa fazer isso e aquilo. Não, faz só o que Deus te manda. Deus mandou você orar, ora. Deus mandou você ajoelhar para clamar por alguém, clama. Faz o que ele manda e as coisas vão dar certo. Essa é a missão da igreja, essa é a missão nossa. Quando eu falo igreja, eu falo em pessoas individuais, em famílias. É para todos nós, mas não é para você que é jovem, é para você que é criança, é para todos nós. Porque Deus, ele usa cada um de nós. A Bíblia diz que nós somos
cooperadores de Deus. Se eu não coopero com Deus, Deus não vai poder me usar. Porque como que Ele vai usar alguém que não coopera com Ele? Você tem a sua casa, tem a sua família, você tem muitos afazeres. Dentro da sua casa está todo mundo, mas é um cooperando com o outro para que a casa vá bem. Para que as coisas fiquem certo. É o marido que coopera com a esposa, são os filhos que cooperam. Há a cooperação. E com Deus não é diferente. Precisamos dessa cooperação. Nós somos cooperadores. Ele quer que você seja o embaixador. A voz dele para o mundo. Você é embaixador de Cristo, não esqueça disso. Aonde você for, você é embaixador. Porque você é voz profética para falar para o mundo que Deus vive, que Ele é real, que Ele está à destra, Ele está nos céus, e Ele está olhando por cada um de nós. Você tem que dizer para você mesmo: eu sou um cooperador de Deus. Porque quando você fala com a sua boca, interniza no seu espírito, e o diabo não vem arrancar aquilo que Deus plantou. Porque o inimigo, ele é apto a arrancar de dentro dos nossos corações a mensagem que Deus plantou. Então, quando você fala, eu sou um cooperador de Deus, responsável para mostrar aos demais que o meu Deus está vivo. Aonde você for, não tenha medo. O Senhor é conosco, o Senhor está em nós, Ele habita em nós e Ele nos dá convicção no Espírito de que somos filhos de Deus. A mensagem desses profetas é anunciada com autoridade e poder, com sinais e maravilhas, semelhante aos de Moisés e Elias. Nós vemos a forma que Deus usa cada um. Deus às vezes usa um ministro, um chamado que Ele fez para alguém, ele usa na cura, irmãos. Tem pessoas que Ele ora, as pessoas são curadas, é coisa impressionante. Tem uns que têm dom de sinais e maravilhas, Ele ora, acontece coisas que você fala, como que pode? Aí você fala, poxa, mas eu oro e não acontece isso. Mas Deus dá dom para cada um, mas não é por isso que você vai deixar de orar, porque Deus é o mesmo. Ele usa a sua pequenez para também executar coisas grandes, porque Ele é grande, e nós somos filhos amados. E esses profetas vão fazer sinais e maravilhas, como fez Elias e Moisés. É uma coisa impressionante a forma que Elias fazia, né? Quando nós vemos os relatos de Elias, é interessante porque a gente fala em Elias, a gente fala, Elias orou e não choveu. Por 3 anos e meio. Que impressionante. Mas a Bíblia diz que depois ele orou intensamente e choveu de novo. A oração é primordial. Estar diante de Deus, nem se fala, no altar. Outra coisa que chama atenção, geralmente é a água que apaga o fogo. Tem incêndio, o bombeiro vai apagar todo aquele incêndio com água. O Elias era ao contrário, né? É o fogo que vinha e incendiava a água de uma forma que não sobrava nada no altar. Não dá para entender os milagres de Deus. Querer entender milagres é ficar sem entender, porque não vai. Cada um de nós temos o poder de Deus nas nossas vidas, de uma forma que nós às vezes não entendemos. O dom do Espírito está dentro de nós. Você tem autoridade. Deus deu autoridade e poder para a igreja. A igreja, nós somos corpo de Cristo. Então Ele usa a minha vida, Ele usa a sua vida. Deixa Deus te usar. Recebe palavra profética de Deus e fale para aqueles que estão ao teu lado. As testemunhas
estavam ali profetizando, trazendo a mensagem em tempo difícil. Haverá nesse tempo uma urgência muito grande da proclamação da palavra, porque o mundo vai estar passando pelo momento da grande tribulação. Nesse momento que eles estão ministrando a palavra, nada poderá detê-los. É impressionante como nós vamos lendo e nós vamos vendo como que é colocado na palavra de Deus. Nada poderá detê-los. A Bíblia diz que se alguém quiser causar-lhe dano, da boca dele sairá fogo que devorará seus inimigos. Aí a gente pensa, nossa, as duas profetas, eles vão abrir a boca daquele jeito, lá vai sair aquelas tochas de fogo que vai queimar todo mundo. Não, aquilo ali é uma simbologia. Da boca desses profetas vai sair a palavra de Deus. A palavra de Deus é como fogo consumidor. Ela ilumina, ela põe em chamas, penetra e consome os desobedientes. A palavra de Deus, ela pronuncia o juízo sobre todos os que a rejeitam. É a palavra de Deus. Então eles vão falar. E a palavra, ela devora os inimigos, porque ela vai bem aonde que é necessário. Ela é viva, não é? Hebreus não fala isso? Viva, eficaz, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, e juntas e medulas, e julga pensamentos e intenções do coração humano. Só a palavra de Deus é que faz isso. E nós temos essa palavra na nossa boca, irmãos, para ministrar, para falar. A igreja tem esse poder. Quem é na face da terra que tem palavras que transformam vidas? Qual livro que você lê, que algum escritor escreveu, que tem poder de transformação? Só a palavra de Deus, porque é ela que é viva, eficaz e penetrante. E as testemunhas vão causar esse dano. Por quê? Porque a palavra vai de encontro com o pecado, e as pessoas não querem obedecer a Deus, então elas rejeitam essa palavra. Então aquele que ministra a palavra, ele fica sendo a pessoa que não é tão boa, porque a palavra que veio não agradou. É como nós, como levamos uma palavra difícil para alguém, uma palavra mais pesada, a pessoa fala, já não gostei do pregador, já não gostei desse profeta. Não, irmãos, profeta de Deus prega a verdade. Profeta de Deus não teme. As 2 testemunhas não vai temer em tempo de grande aflição, em grande tribulação, porque elas estão revestidas do poder de Deus e da autoridade. E elas vão estar protegidas divinamente até a conclusão do seu trabalho. Irmãos, nós temos uma proteção que nós não entendemos. A proteção que Deus dá para a sua vida, para a sua família, é coisa maravilhosa. Como que nós somos guardados de coisas que às vezes atinge tantas pessoas e nós somos guardados. Muitas vezes pode chegar a acontecer, mas vem de uma forma leve, que nós podemos suportar. Mas se acontecer de morrer, é porque terminou o ministério, é porque acabou o tempo, acabou o teu chamado, acabou o trabalho. Porque enquanto elas estavam aqui falando e profetizando, nada poderia detê-las. Mas depois que elas terminaram o trabalho, a conclusão do ministério profético, então Deus permitiu que a besta, o anticristo, se oponha a elas e as mate. Como é que pode? Meu Deus, o Senhor é grande e pode todas as coisas, porque o Senhor sabe daquilo que vai acontecer lá na frente, coisa que nós ainda não vimos. É como foi falado hoje, aquilo que os nossos olhos não viu, estão preparados para aqueles que amam a Deus. As testemunhas, elas vão morrer.
A besta, agora é a primeira vez que nós vamos falar em besta. A besta, o anticristo, ele que se oponha contra as testemunhas, eles vão poder matá-las. Que coisa, meu Deus. E as testemunhas, elas vão morrer. Gente, quando nós olhamos para esse texto, nós sabemos que há perseguições para quem prega a palavra de Deus, para quem prega a verdade. Nós sabemos que o inimigo, ele não quer que a semente do evangelho alcance vidas e corações. Ele é o nosso adversário, ele é o seu adversário. Quando as coisas acontecem na tua vida, muitas vezes é o inimigo. Ele quer destruir, ele vem enfraquecer, ele vem tirar porque ele quer tirar o propósito de Deus da sua vida. Existe tudo isso. Nós sabemos que é difícil. A gente lembra de Estevão, quando foi o primeiro mártir. Ele pregou a palavra de uma forma tão esclarecedora, tão maravilhosa, mas aqueles homens se iraram contra ele de uma forma tão grande que o executaram a pedradas. Então nós vemos que há oposição. E a besta, o anticristo, agora se levanta para poder matar essas testemunhas. Existe uma hostilidade e rejeição por parte daquelas pessoas que não se arrependem. Elas ficam iradas porque a palavra de Deus está consumindo elas com a verdade e elas não aceitam aquilo. A palavra de Deus, ela tem poder. Agora a gente fala, mas por que que Deus dá para o anticristo essa forma de matar? Por que ele deixou? Porque Deus é Deus. Não dá para entender o que ele quer fazer e o que ele faz. A gente só aceita e obedece. E aqui fala, os seus cadáveres ficarão expostos em Jerusalém para que todo mundo veja. Deus vai permitir que todo mundo veja os cadáveres daquela testemunha. Parece. É o fim. Acabou. Não tem mais jeito. Esses profetas, eles não vão ter um sepultamento apropriado. Isso mostra vergonha. Profeta que não tem nenhum um sepultamento. E as pessoas vão ficar muito felizes. E a Bíblia fala que todo mundo vai ver aquilo. Vai ser, como se fosse vergonhoso. O profeta que estava ministrando, que estava aí fazendo poder, que estava fazendo e acontecendo, e que aconteceu tantas coisas e tantos milagres, morreu. Acabou. Mas Deus, ele é Deus. O que nós temos que entender é que Deus, ele é Deus. Ele não permite que as coisas não tenham um final da forma que ele já escreveu na sua história. Porque Deus, ele tem o controle de tudo. Porque quando nós olhamos e falamos, não, Deus perdeu o controle. Não, Deus continua no controle. E impressionante é que existe aqui uma celebração de um Natal satânico. Eu não sei se você já viu falar numa celebração de Natal satânico, mas esse aqui no final dos tempos, na tribulação. Porque as pessoas darão festas por 3 dias e meio, trocarão presentes em suas comemorações, porque aqueles que eles achavam que eram os seus atormentadores, eles morreram. Vamos festejar, vamos trocar presente, morreu. Mas só que eles não entendem que existe um Deus no céu que controla e vê todas as coisas. Eles não entenderam a mensagem que foi ministrada. Eles não entenderam a missão profética das 2 testemunhas. Assim como o mundo hoje não entende a ministração profética da igreja.
E nós insistimos e nós continuamos, porque nós somos escolhidos cooperadores para isso. Cada um de nós. Satanás, ele se alegra em ver um crente derrotado. Ah, olha, esse aí já perdeu a fé. Uau! Não vai mais para a igreja. Não dobra o joelho mais para orar. Bíblia, então, só pega para ir no culto. Coloca embaixo do braço achando que é desodorante. Chega lá, assiste o culto, vai embora e só vai pegar no outro dia que volta. Tem gente que faz isso, irmãos. A gente acha uma coisa assim, mas tem pessoas que faz isso. Ele não quer que a igreja seja luz. Ele não quer que a igreja seja sal para iluminar o que está perdido. Ele não quer que a igreja siga a sua missão. Ah, se ele pudesse parar a minha vida e parar a tua vida. Ah, se ele pudesse te deixar sem fazer nada, sem realizar nada. Ah, é o que ele quer fazer com cada um de nós. Às vezes nós vemos as pessoas fracas, não vemos pessoas desanimadas, cansadas, pessoas que não têm forças para se levantar mais da onde que elas caíram. Irmão, ser testemunha de Cristo exige proximidade com o Senhor. E muitos não têm tempo de passar tempo com Ele. A questão é não ter tempo para o Senhor. É não ter tempo de passar tempo com Ele. É não ter tempo de orar. Eu não tenho tempo para ler, eu não tenho tempo. Não tem tempo. É uma das maiores desculpas que a gente já viu de crente, é falar que não tem tempo de buscar Deus. Tem tempo para tudo, mas como que nós não temos tempo para buscar o Senhor? Se não tem tempo para buscar o Senhor aqui, não tem tempo de orar, não tem o tempo de ler Bíblia, você quer fazer o que no céu? Vai fazer o que lá? Vai entrar lá para fazer o quê? Não tenho tempo para nada, para Deus, então eu também não vou ter tempo para ir para o céu, porque a trombeta vai tocar e eu vou ficar. Mas nós, que somos cooperadores de Deus, nós temos o coração nele, nós cumprimos a vontade dele, porque aquilo que parece derrota, muitas vezes na nossa vida, se torna uma vitória. Por quê? Porque nós não desistimos. Muitas vezes as pessoas olham para a tua vida e falam assim, nossa, é crente, mas olha, não prospera. Olha, é crente, mas não sai disso. Olha, é crente, mas... Irmãos, aguarda. A nossa vitória é certa. A nossa vitória é certa, a sua vitória é certa. As testemunhas parecia que era o fim. Acabou para elas. Terminou. Mas, depois de 3 dias e meio, o que nos lembra? Jesus, depois de 3 dias. Eita glória! Jesus morreu. Acabou a palavra. Acabou os milagres. Já foi. Olha lá, ó, na cruz, ó, eita. Teve alguns até que fez festa. 3 dias. Muitas vezes na nossa vida pode ser um pouco mais. Pode ser 1 ano, pode ser 2, pode ser 10. Não importa. Mas depois de 3 dias, o Espírito, o sopro de vida, vindo de Deus, veio e entrou neles. E eles ficaram em pé.
Eita, glória a Deus, porque o Espírito, o sopro de vida, coloca em pé as duas testemunhas, e eles viram, e eles contemplaram que Deus é Deus tremendo, Deus é Deus do impossível, Deus realiza muito mais do que pedimos, muito mais do que nós sonhamos e esperamos, e elas se colocam em pé, porque é em pé diante de Deus é que nós ficamos, independente daquilo que nós estamos passando. Deus levanta a igreja, independente das lutas. Satanás quer fechar as portas da igreja, Satanás quer impedir a missão profética, mas Deus dá para nós sopro do Espírito, para nós não desistir dessa obra, para nós não abrir mão do processo que Ele tem com cada um de nós. Ele é o Senhor, e o sopro veio neles, e eles se colocaram em pé. Glória a Deus, depois de 3 dias e meio. Assim como Jesus, depois de 3 dias, o Senhor se levanta. Glória a Deus, porque Ele é fiel. O mesmo sopro de vida enviado por Deus que gerou o ser humano lá em Gênesis, que deu fôlego, que soprou vida no homem, Ele vem agora e sopra vida novamente nas duas testemunhas para reviverem. Quem é que está precisando hoje do sopro de Deus para reviver? Como é que está a tua vida? Como é que está o seu ministério? Como é que você tem andado diante de Deus? Como é que você tem ficado nas horas que você não tem muito o que fazer? Você tem buscado o Senhor? Você tem entrado diante da presença dEle? Você tem clamado, Abba Pai? Você tem clamado, eis-me aqui, envia-me a mim? Porque as pessoas não querem ir, irmãos. As pessoas não querem pegar no arado e não olhar para trás, porque é difícil. Levar a semente do evangelho não é fácil. É por isso que Deus tem os chamados dele, tem os escolhidos dele. Porque tem aqueles que não vão desistir, independente daquilo que aconteça. E nós sabemos que vamos passar por provas, sabemos que vamos passar por lutas, mas também nós sabemos que a vitória é nossa por meio de Cristo Jesus. É Ele que dá a vitória. Um grande terror tomou conta daqueles que o viram. Por quê? Porque achou que chegou o fim, achou que não tinha mais jeito, achou que as duas testemunhas iam ficar ali para sempre. Mas o Senhor, no lugar da vergonha, Ele nos dá dupla honra. É assim que fala a palavra de Deus. Ah, mas eu estou envergonhado, olha o que aconteceu comigo. Ah, mas eu estou isso, mas eu estou aquilo. Não, no lugar da vergonha, Deus te dá dupla honra. E você se colocará em pé novamente. E você terá vitória. E você será vitorioso, porque Ele é fiel. As lutas são temporais. As zombarias não permanecem sobre os escolhidos do Senhor. Não adianta, podem rir, podem falar, podem zombar, mas o Senhor é o nosso Deus que nos vê. Ele vê o teu caminho, Ele vê o caminho da igreja, Ele vê e Ele sabe o que nós estamos passando para entregar a mensagem dEle, para fazer a obra, para levar a palavra, cada um de nós. Ah, mas eu estou indo na igreja, mas eu só vou lá. Não, você faz parte do corpo. Assuma o que Deus te deu. Ah, mas eu vou esperar um pouco, porque lá é minha família, né? Não sei. Eu vou esperar o filho crescer. Não, eu vou esperar o filho sair da faculdade. O filho, não, eu vou esperar terminar a faculdade. Não, mas agora eu estou fazendo um curso. Não, mas... Irmãos... Todo mundo tem desculpa para Deus.
Não dê desculpa para Deus. Fala, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim, Senhor. Porque quando Deus envia a cada um de nós, significa que o reino dele vai crescer mais e mais e mais. Foi o que a diaconisa Chádia estava falando aqui. Olha para esse mundo perverso. Olha como as coisas estão ficando, porque estão tudo achando que vai melhorar, mas não vai. A Bíblia diz que não vai melhorar, vai piorar. Então, nós somos, agora é nossa vez, irmãos. É vez da igreja. Não é a vez do mundo, não. Deus levantou a igreja para poder testemunhar do seu amor, da sua verdade. É você que tem que falar, é você que tem que fazer a obra. Porque você é escolhido dele. Ah, mas vou deixar para depois. Não, irmãos, não deixa para depois, não. Se ele te chamou, vai. E vai rápido. A nossa missão como cristão é ser testemunhas fiéis de Cristo, mesmo em meio à perseguição. Esse é o papel da igreja. Ser voz profética. A missão profética agora é nossa. É a nossa vez. Na tribulação, Deus vai levantar outros como as duas testemunhas. Elas estarão fazendo a sua parte. Hoje a nossa parte é fazer aquilo que Deus nos deu. Nossa esperança está na ressurreição e na vitória final de Cristo. Porque é por Ele, para Ele, que são todas as coisas. E aqui termina dizendo, naquela mesma hora, houve um forte terremoto e 1/10 da cidade ruiu. Porque quando Deus faz, o negócio estronda, gente. Quando Deus faz, é para todo mundo ver. Quando Deus faz, que Ele coloca, para que os ímpios vejam, Ele fala, é eu que estou no controle. Ninguém perdeu aqui não. As testemunhas ganharam o reino, ganharam a eternidade, porque cumpriram o seu propósito. As coisas de Deus é maravilhosa, é para ver quando Ele faz para ver. Mas quando Ele quer fazer algo em silêncio, deixa Ele fazer em silêncio. O terremoto foi tão grande que 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus dos céus. O segundo ai passou e ainda vai vir o terceiro, muito em breve. Glória a Deus que alguns ainda, quando viu tudo aquilo acontecendo, reconheceu o poder de Deus. Glória a Deus que vai haver sempre pessoas de coração aberto para receber a ministração da palavra. Por isso, não para de pregar o evangelho. Não para de falar do amor de Cristo. Deixa Deus te usar em todo o tempo. Seja voz profética. A missão profética é da igreja, é sua, é de todos nós que servimos ao Senhor em espírito e em verdade. Amém.